Olá, meus amigos que estão acompanhando nessa semana o nosso podcast, o nosso Pod Católico. Hoje eu vou conversar aqui com Taissé Musselli. É o nome indígena Taissé com o sobrenome italiano Musselli. É o Brasil, miscigenação pura. Ele que é marido da Kênia, tem aí como esposa a Kênia, e duas filhas de 13 anos, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho do trabalho que o Taissé faz, principalmente à frente da paróquia Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia. Seja bem-vindo no nosso Pod Católico, Taissé. Muito obrigado, Wendel, por estar aqui, essa oportunidade, estar aqui, falando um pouquinho sobre essa vida, essa caminhada, nesse podcast, nesse Pod Católico, junto com você e com todo, telespectadores aí que vão estar aqui presente, ouvindo essa mensagem. Taissé, vamos primeiro apresentar aí para as pessoas que estão assistindo quem que é o Taissé, esse jovem aí, pai já de duas filhas de gêmeas, mas que faz um trabalho já há algum tempo na paróquia Igreja Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia, nossa paróquia, que é uma paróquia abençoada, e você desenvolve um trabalho muito bonito que daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas vamos contar primeiro a vida da infância do Taissé. Como é que foi a paixão pela Igreja Católica? Começou com sua família, seus pais? Como é que foi? Quando que despertou essa vocação? Conta um pouquinho pra gente, Muito Taissé. bom, muito bom. Bem resumido, Senão aqui a história vira um livro, Eu sou de família católica, mas aquela católica do IBGE, Só dizendo que era católica, mas minha mãe sempre, nos trouxe para a igreja do ponto de vista de a gente precisava batizar, a gente precisava fazer a fazer a Eucaristia, fizemos a crisma, Mas a minha família nunca foi de ir à igreja, E aí a minha esposa, a gente conheceu muito novo, com 15 anos de idade, Ali a gente começou a ter nosso romance, vamos dizer assim. E minha caminhada foi desse jeito, Viver no mundo de brincadeira, sempre joguei bola na rua, sempre tive essa vida muito ativa, desde novo, desde criança. E como eu, a partir do momento que começo a crescer, ter uma vida de responsabilidades, começo a estudar com meus 18 anos, começo a trabalhar também. Com 26 anos, eu caso, tenho minhas princesas, minhas crianças, e aí, a partir daí, eu começo a ter uma nova visão de algumas coisas em onde eu fui chamado e puxado para dentro da igreja, Eu sempre fui à igreja desde criança por si só, Por amigos da igreja, algumas, como Mariana Rosa, até hoje a minha amiga, me levou para esse caminho também quando eu era criança, e eu ia à igreja de vez em quando, Então, quando eu cresci, casei, e um tempo depois eu fui convidado para o ECC, Encontro de Casais com Cristo, E a partir daí que eu entro exatamente para dentro da igreja, com toda a vontade e transformação de vida, E ali a minha casa, eu me sinto como se estivesse em outro lugar, Minha primeira casa é a minha igreja, Eu falo com as pessoas, se eu pudesse, eu morava dentro da igreja, mas Deus me deu uma família para poder também criar, e ali me sinto muito feliz. Então, todo domingo é na Santa Missa, E os outros projetos que eu faço, fora também dali da igreja, ajudando as outras pessoas. Pois é, Taissé. Então, essa paixão que veio aí da infância, da influência de alguns amigos, como você Sim. citou aí de uma amiga, isso é muito importante. Eu falo que a influência, ela pode ser positiva ou negativa, É verdade. Aquele ditado é certo, Me diga com quem tu andas que eu direi quem és. Então, dependendo das influências, a gente pode ser levado a caminhos tortuosos, mas graças a Deus não foi seu caso, você teve boas influências e hoje está aí, sendo um grande missionário dentro da nossa paróquia Nossa Senhora Medianeira, fazendo um trabalho bonito. Mas antes de falar desse trabalho, Taissé, vamos falar também um pouquinho da nossa Igreja Católica no momento atual. A gente vive aí um novo papado, estamos aí com o Papa Leão XIV, E algumas mudanças que vão acontecer aí daqui para frente. Como é que você vê essa questão, principalmente da juventude? A gente viu aí os últimos índices, O IBGE constando, que os evangélicos vêm crescendo muito no Brasil, cresceram mais do que os católicos, que houve uma pequena redução. Como é que você vê essa questão, da importância de atrair novos membros, de incentivar esse trabalho com a juventude, que é um trabalho que você faz? Como é que você vê isso dentro da igreja? Muito interessante esse ponto, E foi engraçado você falar de jovens, porque há um ano atrás, a gente iniciou, junto com alguns irmãos da igreja, a Ariana e a Liliane, um grupo de jovens na igreja. A nossa paróquia, ela fica ali no Paraíso, a Medianeira e Santa Luzia, e a nossa paróquia nunca teve nenhum movimento, Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás tinha um movimento, mas há mais de 5 anos, 6 anos não teve nenhum movimento de jovens
dentro da paróquia. Quando eu falo de jovens, eu falo aqueles que têm de 12, né, até seus 17 anos dentro da paróquia. E com esse novo papado, né, com esse novo, talvez esse novo conceito de trazer essa visão para a comunidade e para a comunidade católica, a gente entende que se a nossa igreja, né, ela não começa a fazer um trabalho desde a catequese das crianças, né, acho que a nossa catequese, ela de fato precisa ser reformulada dentro das paróquias, né, a formação ela é necessária dentro das igrejas e a vontade do povo também de formar essas crianças, porque essas crianças que vão dar prosseguimento, né, ao crescimento da nossa igreja. Então, o que eu vejo hoje na igreja, né? A criança, quando ela faz a catequese, ela tem uma quebra muito grande até ela chegar à sua crisma. E da crisma até fazer um outro movimento, talvez ali o EJC, né, que é aos 18 anos, também tem uma quebra muito grande. Então, essa quebra que ocorre nesses dois momentos façam que a nossa família católica ela se afaste da igreja. E, de fato, se eu pensar a nossa igreja só a Santa Missa, né, e pensar ali, talvez, nos cultos protestantes ou evangélicos, que é diferente, o que nos faz perder, muitas vezes, é o sentimentalismo, né? A Santa Missa, ela não é sentimental, né? Ela é um fato, é uma fé. Então, o jovem, ele é sentimental com aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então, é preciso que a nossa igreja também mude uma percepção, né, de como trazer esses jovens para a igreja, de forma que gere movimentos para que eles sintam ali acolhidos, né, com festas, com músicas, com adoração, mas que de fato existe esse momento em que ele saia da catequese e continue na igreja, saia da crisma e continue na igreja de alguma forma. Então é um movimento que a gente tem tentado fazer na nossa paróquia. É muito difícil hoje os jovens, né, é uma dificuldade que a gente tem, a gente percebeu isso, por vários itens, né? Um deles, muitas vezes, é o Netflix, é a televisão, né? Muitas vezes é o celular, que impede ele, às vezes, de sair de casa, né? Mas a gente tem tentado, tem caminhado com esse movimento de grupo de jovens para tentar mobilizar, né? E crescer ainda mais esse movimento que a gente espera que aconteça, né? E talvez com o padre, nosso novo Papa, né? Com novas diretrizes, também de formação da nossa igreja. A nossa igreja padece de formação e de conhecimento, né? Os leigos precisam também conhecer a igreja, conhecer o que a igreja diz, conhecer o catecismo da igreja, conhecer a própria Bíblia, a palavra de Deus. E assim a gente consegue também crescer junto com esse movimento. E você falou tudo aí, né, Taicê? Nossa igreja, ela está cada vez mais valorizando esse trabalho dos leigos e que é fundamental aqui no nosso Pod Católico. A gente vem sempre trazendo padres, também esse trabalho de comunidades, como a gente trouxe aqui várias comunidades, Shalom e tantas outras, mas também a gente está sempre trazendo os leigos, que são pessoas como você, né, como eu, que a gente está ali dentro da igreja desenvolvendo esse trabalho. E o que você faz na Igreja Santa Luzia, que é esse trabalho também com a música, eu sou suspeito que eu sou professor de artes, formei no FMG em Arte Center, e eu comecei desde criança, tocava na missa e fazia o teatro da Semana Santa, da Paixão de Cristo, desde criança. Então, eu falo que a arte, né, que a cultura, que a música, ela é fundamental, porque ela toca, né, exatamente naquele lugar que só a arte chega, que só a cultura, que só a música consegue chegar naquele momento da fé. Isso é importante. E quando a gente traz isso para dentro da igreja, se atrai, principalmente crianças jovens. Eu lembro que eu fui com a minha filhinha, ela está com 10 anos, lá no coral, né? E ela viu o coral das crianças que você coordena, e ela, papai, ela já gosta muito de música, eu quero participar do coral. Então, Estamos esperando ela lá, hein? Com certeza, ela já tem cobrado no segundo semestre, ela vai estar presente lá. Então, assim, isso é muito bonito. A gente precisa sempre fortalecer esses movimentos. Eu lembro que algumas paróquias a gente tinha pastoral do teatro, né? Sim. Eu sei que mobiliza muito. Esse ano mesmo, na Igreja de Santa Luzia, eu fiz lá, retornei às origens, né? Depois de 30 anos fazendo Paixão de Cristo, eu dei um tempo e voltei lá como fazendo Caifás, né? Mas é muito bom. E esse trabalho, como é que você enxerga ele? Depois que você começou a desenvolver lá na Igreja Santa Luzia, né? Você sente essa participação das crianças, dos jovens que estão ali no coral, eles são mais participativos, até nessa questão da presença na missa, que eles vão ali para cantar, né? Para participar. Como é que foi isso, Taicê? Vou contar um pouquinho antes, né? A nossa paróquia na Santa Luzia não existia, né? Não tinha a missa das 10h30 na parte da manhã. Só tinha nas comunidades. E com o padre João, o padre Cláudio, né, quando eles assumiram a nossa paróquia há alguns 6 anos atrás,
Ele queria ter muitas missas, porque não tinha naquele momento, e ele criou algumas outras missas, né? Sábado de manhã e criou domingo de manhã. Só que não tinha ninguém para tocar. E nessa época eu tocava no Ministério de Música também, né? Eu fazia violão e tocava bateria, né, em alguns momentos. E aí, né, eu muito envolvido com a igreja, com o padre, você não quer assumir ali, né, a missa das 10h30, né, não tem ninguém para tocar? Eu falei, não. Aí foi eu e Elaine na época, né, uma amiga nossa também da paróquia, e aí a gente começou a tocar, e passou muito pouco tempo, padre, vocês não querem fazer um coral de criança? Eu falei, padre, não dá. Eu não tenho esse tempo todo que o senhor precisa, eu não tenho tempo de ensaiar as crianças. Não, vamos tentar, né? E aí se iniciou ali há 6 anos atrás, né, esse projeto, né, um projeto que na minha percepção, na minha cabeça, era um projeto não só para trazer as crianças para a igreja, o projeto na verdade era para trazer os pais para retornar à igreja, né? E a partir dessa missa 10h30, era muito vazia naquela época, foi se passando, passou-se um ano, ela começou a encher a celebração, né, naquele momento, mais famílias, mais crianças, entraram mais crianças para o coral. Veio o padre Fernando depois de um ano, né, ele continuou com a celebração e trouxe, né, uma luz ali, que seria uma missa da família, com mais crianças, né, e aí, durante esses 6 anos, né, o que eu percebi, né, hoje tem mais ou menos, passou por ali 50 crianças, 60 crianças passaram pelo coral, hoje temos 40 crianças envolvidas no coral, mas o que mais me mostrou é não só as crianças estar na igreja, né, foram os pais retornando para a igreja, pais que hoje, que muitas vezes não estavam indo à missa todo domingo, entenderam a importância da celebração da Santa Missa, e praticamente 70% daqueles pais que estão hoje, que são pais das crianças, estão em algum movimento na igreja, né? E aí, né, a gente fala assim, né, os pais que entravam, que eram casados, entravam para o ECC, que eu também faço parte do Encontro de Casais, então ia para o ECC, para o Encontro de Casais, e se criava uma família ali em todos os movimentos da paróquia. Então, esse movimento que ocorreu ali, não só da formação litúrgica, porque a gente também forma as crianças na liturgia ali, tem a formação dos pais, os pais entraram para dentro da igreja também, trouxeram outros pais, né? E fora a parte musical das crianças, né? Ali nem toda criança sabe cantar, mas elas se sentem acolhidas naquele lugar, né? Eu falo, não precisa saber cantar, aprendeu a falar, pode estar no coral, que ela vai estar ali, né, junto com as crianças, celebrando, brincando, rezando, porque a gente faz também outros movimentos além da Santa Missa, a gente faz o terço, faz uma liturgia das crianças, a gente sai para passear junto com a família do coral, e é muito interessante como é que isso faz com que a família, como todo da comunidade, comece a se interagir e a igreja vai crescendo, né? Hoje a igreja fica muito cheia, né? Graças a Deus, na Santa Missa, e muitas crianças estão na igreja com os pais também, e essa é a nossa ação ali, né, de trazer essas crianças, tem crianças que já tocam com 14, 15 anos, já celebram a missa sozinhas, né, e essa formação litúrgica que é a importância também de trazer para dentro do coral, né, e a gente vai, com maior amor, acolhendo todas as crianças que ali estão na igreja de alguma forma. Que bacana, tá? E você olhando para trás, quando você só, né, participava ali da celebração no domingo, né, ia à missa, e hoje, agora, essa participação, né, você como leigo ativo dentro da nossa igreja, dentro da paróquia Santa Luzia, muda, é gratificante você poder ser exemplo, né, e poder fazer esse trabalho, trazendo mais pessoas, não só a juventude, mas também os pais. Você sente essa diferença e esse chamado que valeu a pena ter dado esse sim? Nem me fala. Eu com meus 14 anos, eu ia lá na celebração da Santa Luzia, era uma criança ainda. Eu falava, não, queria tanto estar naquele palco, tocando ali, celebrando, né? E aí, 20 anos depois, ou 15 anos depois, né? Ali estou eu, né? De fato, ajudando a crescer a igreja, movimentando a igreja para que as coisas, né, caminhem da forma que Deus permite, né? Então, a vida de oração na minha vida mudou muito, a minha família mudou, né? A nossa caminhada com a igreja, com a vida muda demais. Então, estar na igreja hoje é gratificante ver o quão esse movimento de coral ele movimenta o nosso coração. É mais gratificante para a gente, eu acredito, do que, né, para aqueles que estão ali. E eu falo que ajudar as crianças, né, tirar um pouquinho do dom que Deus me ensinou. E é muito interessante, né? Eu tenho o dom da música desde criança, desde quando eu nasci. E eu falo todo dia com as crianças. Traga o seu dom para a igreja, para doar para as outras pessoas. Porque se cada um
com seu dom, doar um pouquinho para o outro, vira uma corrente muito forte de muitas coisas. E a nossa igreja padece disso também. É verdade. Vale lembrar que a nossa produtora aqui, Ana Paula, né? Ela mesma tem 2 filhos, né? O mais jovem aí já é baterista lá, toca com você, e a filha também tá lá no coral. Que bacana isso, né? Verdade. A Cecília e o Gabriel tá lá com a gente, né? Tocando bateria, um menino de 8 anos, se não me falha a memória, 7 aninhos ali, tá começando, e a gente vai exatamente introduzir ele de forma que ele, em algum momento, ele vire de fato um músico da igreja, né? A gente forma músicos para a igreja. E é muito bom. Eu lembro na minha época lá do Musicristo, tinha o show de talentos, né? Que a gente incentivava os jovens no concurso a cantarem, tinha premiação, e isso trouxe muita gente boa para dentro da música na paróquia. Então, parabéns por esse trabalho. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo aqui o Pod Católico, principalmente aqueles que estão lá. Ah, será que eu sou capaz de fazer um trabalho dentro da igreja? Lá atrás, quando o padre Cláudio e o padre João te chamaram, você falou, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho tempo? E tá aí, 6 anos, você evangelizando e levando, né, mais pessoas para a igreja. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem de incentivo mesmo para aqueles que estão lá, eu não vou fazer, eu não vou participar de pastoral, é possível, e quando Deus age, a coisa acontece, né, Taicê? Só queria pontuar, né? É muito interessante. Eu tenho 2 filhas, né? A Daphne e a Laura, e que também estão na música, né? A Laura toca teclado, a Daphne canta, e eu incentivo isso dentro de casa. Uma joga futebol, outra joga vôlei, né? E é o sonho delas, eu falo. Aprendam para que lá na frente vocês possam ensinar outras pessoas, né? Com maior gratidão. Eu falo isso muito com elas também. Isso é importante. Isso aí. Parabéns pela família e deixa essa mensagem pra gente, Taicê. Aprendi uma coisa com o padre, né? Primeiro amor, não enterre os seus dons, né? E não desista. Muitas vezes você acha que você não consegue, não é capaz de fazer algo. Mas eu tenho certeza que na condução de Deus, Ele vai te capacitar e você vai fazer muitas alegrias para o nosso ministério de Deus, né? Essa é a nossa missão aqui na Terra. Tirar de você o que você sabe e doar para o próximo. Que Deus te abençoe. Isso aí, Taicê. Um abraço lá para a esposa, para a Kênia, para a Daphne e a Laura, sua família belíssima. Que Deus continue iluminando, te dando muita força para você continuar esse trabalho à frente da paróquia Santa Luzia Nossa Senhora Medianeira. Meu amigo, muito obrigado, Obrigado por estar aqui mais uma vez aí. Você que participou conosco aqui, que está aqui acompanhando o Pod Católico, fica conosco toda semana, sempre trazendo aqui pessoas importantes da nossa, principalmente daqui de Diocese de Belo Horizonte, sempre aqui. Toda semana uma entrevista, um bate-papo, aqui a fé sempre vai aumentar. Um grande abraço, que Deus ilumine sua semana. Muito obrigado pela sua audiência.